traçarmos os pensamentos de Deus acerca da Igreja, como revelada em Sua palavra, notaremos que os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos nos conduzem a uma etapa adiante da de Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde a Igreja é anunciada profeticamente. Em Atos dos Apóstolos, ela está sendo formada e já observa-se sua existência de fato. Porém, o Espírito Santo ainda não apresenta os ensinamentos que lhe dizem respeito, pois o momento para tal ainda não chegara. Nem tampouco havia sido chamado o homem, o vaso escolhido para revelar o mistério de Cristo e da Igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo. A morte de Cristo é a base de todas as bênçãos para os homens, quer para os santos do período do Antigo Testamento, quer para os santos que compõem a Igreja, quer para o Israel restaurado numa época ainda por vir, ou seja, no futuro. Contudo, a formação da Igreja esperou ainda 2 outros acontecimentos de grande importância. O Cristo ressurrecto devia ascender como homem à glória dos céus, e o Espírito Santo, uma promessa divina, devia descer à terra. O homem, Cristo Jesus, na glória, e o Espírito Santo habitando na terra, são os 2 grandes fatos característicos da era cristã, ou era da Igreja. Não ocorreram em épocas passadas, nem caracterizarão os períodos futuros. São estes 2 fatos que determinam todo o caráter da época presente. No primeiro capítulo de Atos, vemos o cumprimento do primeiro grande acontecimento. Os discípulos receberam a última orientação do Senhor Jesus, o Senhor ressurrecto, e é dito: e foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Atos capítulo 1, versículo 9. Cristo, como homem, foi recebido na glória. É claro que, falando deste modo, nunca deveríamos nos esquecer que ele é uma pessoa divina. Como diz Romanos capítulo 9, versículo 5, sobre todos, Deus bendito para todos sempre, falando a respeito de Cristo. Ainda assim, foi na condição de homem, homem perfeito, sem pecado, que ele ascendeu aos céus. Foi como o Filho do Homem que o mártir Estevão ouviu no céu. No segundo capítulo de Atos, temos o cumprimento do segundo grande acontecimento. O Espírito Santo foi recebido na terra, segundo a palavra de João, o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39, que associa a vinda do Espírito Santo com a glorificação de Cristo. Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Note João, capítulo 7, versículo 1. Esperando, segundo a palavra do Senhor, o batismo do Espírito Santo, enquanto esperavam, o Espírito Santo desceu do céu e encheu toda a casa onde estavam assentados. Leia também o versículo 2 de João capítulo 7. E não só isto, mas cada um ficou cheio do Espírito Santo. Desse modo, por um Espírito, eles todos foram batizados em um corpo. Leia 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. É a partir dessa ocasião que esse um corpo veio a ser um fato real. O corpo do qual Cristo é a cabeça no céu e os crentes, os membros na terra. Ainda assim, o fato ainda não tinha sido revelado. E dificilmente poderia, visto que o corpo é composto de crentes judeus e gentios. A revelação desta verdade não seria dada até que os crentes gentios tivessem sido batizados no corpo pelo Espírito Santo.
Leia Atos capítulo 10, todo o capítulo 10, e o versículo 16 do capítulo 11 de Atos. Em seguida ao batismo do Espírito Santo, um grande número de judeus e prosélitos aceitaram a palavra dos apóstolos, creram em Cristo, foram batizados nas águas, receberam o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Ademais, lemos, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos capítulo 2, versículo 41. Depois, o último versículo do capítulo nos informa que os acrescentou e a que foram acrescentados. Era o próprio Senhor que os acrescentava e era a igreja que eram acrescentados. Pela primeira vez, é-nos permitido observar o Senhor formando a sua igreja conforme o seu próprio anúncio profético, em Mateus capítulo 16, versículos 18 em diante. Ele disse: edificarei a minha igreja. As últimas palavras do segundo capítulo de Atos, versículo 47, é dito: os que iam sendo salvos. Não implica que esses tais eram descrentes ou que foram acrescentados a fim de ser salvos. A nação, por ter rejeitado a Cristo, a nação de Israel, ia ser julgada, mas os que creram e foram batizados seriam salvos do juízo, e tais o Senhor acrescentava à igreja. E a tais pessoas, o Senhor acrescentava à igreja. Eles eram acrescentados ao Senhor antes de serem acrescentados à igreja. É de grande importância insistir nisto, porque o catolicismo romano e os que seguem o catolicismo associam a salvação ao fato de pertencer à igreja, em vez de conceberem a igreja como Assembleia dos Salvos. Somente os crentes do começo do capítulo foram introduzidos à igreja mediante o batismo do Espírito Santo, e somente os crentes do final do capítulo foram acrescentados à igreja pelo Senhor. Aqui, portanto, a igreja é vista existindo de fato. Todos os que creram estavam juntos. Note o versículo 44 do capítulo 2. Vemos nisto o cumprimento da profecia de Caifás concernente a Cristo, quando aquele mencionou que Cristo devia reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Leia Evangelho de João, capítulo 11, versículo 52. Costuma-se dizer, e com razão, que havia realmente filhos de Deus antes desse momento, mas estavam dispersos, isolados. Cristo, mediante sua morte, ia reuni-los, não apenas para salvá-los, para que estivessem juntos no céu, visto que eram filhos de Deus, isto já tinha sido feito, mas ia reuni-los em um só corpo. Isto, sim, foi algo completamente novo sobre a terra. Não era fato novo que houvesse filhos de Deus sobre a terra, nem era novidade que esses seguiam viagem rumo ao céu. Já era assim nos dias de Enoque e Jó e nos dias antigos, embora fosse fato pouco conhecido, mas que os filhos de Deus deviam ser reunidos em um só corpo era coisa completamente nova. E esta é a verdade que o povo de Deus é tão tardio em compreender. Contemplamo-nos como santos, só que isoladamente, como se vivêssemos antes da cruz. Uma vez salvos, somos propensos a considerar que agora cabe a nós escolher, de acordo com a nossa melhor habilidade, a qual igreja devemos nos associar, ou se afinal devemos nos associar a alguma. Porém, nesse pensamento, deixamos de reconhecer que, se já fomos ao Senhor,
Ele já nos inseriu na igreja, de modo que já não podemos mais cogitar permanecer isolados, por um lado, ou, por outro, nos associar a alguma igreja, entre aspas, de nossa escolha. A própria ideia de associar-se a uma igreja, entre aspas, revela ignorância acerca da verdade da igreja. Além disso, os santos não somente estavam sendo reunidos em um só corpo, mas estavam sendo unidos entre si. Deus faz ampla provisão para que eles permaneçam juntos numa unidade visível. Vejamos. Em primeiro lugar, temos os ensinamentos dos apóstolos por meio dos quais os santos foram conduzidos a toda a verdade de Deus. Aqui eles têm a instrução relativa à mente de Deus no que diz respeito à caminhada dos crentes na terra. Essa instrução, dada a princípio oralmente, foi mais tarde assegurada aos santos de todos os tempos mediante as epístolas inspiradas. Segundo, fluindo dos ensinamentos dos apóstolos, temos a comunhão dos apóstolos. Esta, como já sabemos, é a comunhão para a qual todos os cristãos são chamados, a comunhão do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Filho de Deus é o centro e o objeto desta comunhão. Terceiro, a comunhão dos apóstolos conduz ao partir do pão, a expressão formal e mais elevada da comunhão. O partir do pão é a lembrança da morte de Cristo, mediante a qual os filhos de Deus foram completamente separados do mundo e agrupados numa unidade. E por último, desejo enumerar a oração como provisão divina para que os santos permaneçam em unidade. É mediante a oração que nós, os santos, nos mantemos na atitude de dependência de Deus e reconhecemos que Sua graça está disponível para nós e que precisamos constantemente nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, para o socorro necessário. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ou subiu ao céu, virá do modo como já a viste subir. Eles estavam olhando para o céu, para onde Cristo tinha ido, e os anjos redirecionaram os olhos deles para a terra, onde ele voltará. À primeira vista podemos nos admirar disso. Não era certo olhar para o céu onde Cristo está? Sim, no devido tempo isso seria certo. Mas o momento de elevar os olhos ainda não havia chegado e, se atentarmos para a pregação de Pedro à nação, podemos entender por que os pensamentos dos discípulos deviam divagar por algum tempo sobre a terra. Pedro diz à nação culpada: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigérios e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado. Atos capítulo 3, versículos 19 a 20. Esta ainda era a última mensagem da graça dirigida à nação culpada, proclamada pelo Espírito Santo, enviado pelo Cristo ascendido. Caso se arrependam, Cristo voltará à terra. Mas a resposta do último apelo é a rejeição total desse testemunho do Espírito Santo. Eles foram os traidores e assassinos de seu próprio Messias. Ao Espírito Santo, por não ter corpo físico, não puderam assassinar, mas podem matar um homem cheio do Espírito Santo, e isto fizeram apedrejando sua testemunha. Estevão. A rejeição dessa última oferta da graça pela nação ocasiona completa mudança na dispensação. A atitude deles ao apedrejar Estevão
o homem cheio do Espírito Santo. Então, a partir desse acontecimento, a nação é posta de lado e o centro de todos os tratos divinos passa da terra para o céu. Em harmonia com essa mudança, Estevão, cheio do Espírito Santo, fita os olhos no céu e não mais se vê nenhum anjo ao seu lado para indagar por que olha para o céu. Chegara o tempo de Deus para que seu povo, Israel, tirasse os olhos, o seu povo da igreja, que falava e tentava persuadir Israel, tirasse os olhos da terra e passasse os olhos para o céu. E Estevão não apenas olha para cima, mas também seu feliz espírito é recebido no alto. O primeiro de uma longa série de mártires é recebido no céu. Agora o povo de Deus já não mais pertence à terra, lugar onde Cristo fora rejeitado, mas ao céu, onde Cristo fora recebido. O céu é o seu lar, e Cristo está ali para recebê-los. Se o mundo não aceita o Senhor Jesus Cristo, então este não é o lugar para o seu povo. Se o céu recebe a Cristo, então um novo lugar se abre para seu povo, e nesse novo lugar ele, Cristo, os recebe. O 7º capítulo de Atos é um importante e decisivo momento no caminho de Deus. A partir do momento que o testemunho de Estevão é rejeitado, a grande característica da dispensação fica evidente. Já na cena final deste capítulo, tudo passa a corresponder ao verdadeiro caráter da dispensação cristã. A nação culpada de Israel é vista em absoluta rejeição de Cristo e na inteirada resistência ao Espírito Santo. O mundo é visto no seu verdadeiro caráter de rejeição a Cristo e de perseguição aos seus santos. O céu se abre para revelar Cristo na glória, pronto para receber os santos. Cristo é visto como o homem na glória que sustenta seus santos quando provados na terra e os recebe no céu tão logo vierem a dormir. O Espírito Santo é visto como pessoa divina na terra. Sua atuação é preencher um homem na terra e conduzi-lo a olhar fixamente para Cristo no céu. Por último, um dos santos, cheio do Espírito Santo, é apresentado como um homem na terra, que obtém todos os seus recursos do homem Cristo na glória. O resultado é que ele, Estevão, é transformado na semelhança dele, de Cristo, de glória em glória, de tal modo que, como seu mestre, ora por seus assassinos e encomenda seu próprio espírito ao Senhor. Da mesma maneira que um homem na terra é sustentado pelo homem Cristo na glória, o homem Cristo na glória é representado por um homem cheio do Espírito Santo na terra. Isto nós vemos em figura em Estevão. Tendo lutado o combate e concluído sua carreira, o feliz espírito de Estevão parte para ficar com Cristo enquanto seu pobre corpo, golpeado, dorme para esperar a gloriosa ressurreição. Desde o apedrejamento de Estevão, o mundo permanece fiel ao seu caráter. Rejeitou a Cristo naquela época, perseguiu os santos daquela época e assim tem feito desde então em diferentes medidas e graus. O mundo pode até ser religioso, era naquela época e é agora também, mas a religião não faz mudar seu caráter. De fato, quanto mais o mundo professa a religião, mais intensifica seu ódio e mais implacavelmente persegue os santos. Deixemos a história testemunhar sua constante hostilidade a Cristo e a seu povo. O céu também não mudou sua atuação para com o povo de Deus. Estava aberto naquela época e ainda está aberto hoje. E através desta porta aberta, ainda podemos contemplar a glória de onde Cristo está. E o amor de Cristo continua fluindo sobre seus santos. De igual forma, não há mudança em Cristo. Podemos olhar para os céus e dizer: Tu, porém, permaneces. E tu, porém, és o mesmo. Hebreus capítulo 1, versículos 11 e 12.
Toda a graça, o poder e a sabedoria do homem, o homem Cristo na glória, continua disponível para o sustento e amparo de seu povo hoje, assim como estivera quando Estevão foi tão abençoado e sustentado no seu martírio. Também não há mudança no Espírito Santo. Ele veio de Cristo na glória para nos conduzir a Cristo na glória. E este continua sendo o caminho que ele toma. Todavia, como os crentes mudaram, quão pouco permanecemos coerente com o nosso caráter de santos. Quanto temos entristecido o Espírito Santo. Por isso, em lugar de fixarmos os olhos no céu, olhamos para a terra, tornamo-nos terrenos, se não mundanos. A consequência, recebemos muito pouco do sustento do Senhor e o poder do Espírito Santo tem se manifestado muito pouco. Temos sido representantes fracos do homem Cristo na glória. Porém, a despeito de todo o fracasso, o quadro de Atos capítulo 7 permanece com toda a sua excelsa beleza para recordar o nosso coração do verdadeiro caráter desta dispensação e faz mais ainda. Prepara o caminho para o ministério de Paulo, com sua valiosa revelação da Igreja, constituído um só corpo com Cristo, o cabeça, ressurrecto no céu. No relato de Estevão, aprendemos que os discípulos de Cristo ressurrecto pertencem ao céu. Na narrativa da conversão de Paulo, em Atos capítulo 9, não só aprendemos que os santos pertencem ao céu, mas também que os santos na terra estão unidos a Cristo no céu. Quando Saulo seguia no caminho para Damasco, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi jogado ao chão por uma luz do céu e ouviu da glória a voz de Cristo que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz não disse: por que persegues a mim? Nem tampouco por que nos persegues, mas por que me persegues? O pronome nós implicaria um grupo de pessoas associadas a Cristo, o que de fato seria verdadeiro, mas a palavra me, no me persegue, implica um grupo de pessoas em união com Cristo. União esta tão íntima, que toca nessa pessoa, uma união tão íntima, que tocar nessas pessoas é o mesmo que tocar no próprio Cristo. O martírio de Estevão e a perseguição que se seguiu mostram o mundo em seu verdadeiro caráter de perseguidor dos santos. Na conversão de Saulo, entretanto, descobrimos outra verdade. Ao perseguir os santos, o mundo está perseguindo a Cristo. A Igreja é uma com Cristo no céu. E perseguir os seus membros é perseguir o próprio Cristo. Como se disse, esta é a expressão mais forte de nossa união com Ele. Ele considerar o mais fraco dos membros de seu corpo parte de si mesmo. Em Atos capítulo 2 e capítulo 4, os santos estavam unidos num coração e numa alma, dando uma bela demonstração de unidade. Finalmente, agora se revela a verdade mais profunda, a íntima união deles com Cristo, sua cabeça exaltada no céu, e uns com os outros, como membros de seu corpo na terra. Israel, tendo crucificado o Messias, rejeita a Cristo na glória e, resistindo ao Espírito Santo na terra, é completamente posto de lado durante o tempo presente. Ao passo que a Igreja, formada na terra, mas destinada para a glória, torna-se a testemunha de Deus no mundo. Paulo foi o vaso escolhido para revelar, mediante ensinamentos divinos, em suas epístolas, as grandes verdades que dizem respeito a Cristo e à Igreja, o grande mistério de Deus que esteve oculto nos tempos passados. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo
Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.